Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quinta aula de introdução ao Pentateuco. Este é o nosso segundo módulo do nosso curso de introdução à Bíblia. Eu espero que vocês estejam acompanhando muito bem com as nossas anotações, com os nossos artigos, e que vocês estejam fazendo um ótimo uso de todo o conteúdo que nós estamos provendo para vocês. Hoje a nossa aula é sobre o livro de Números, um livro que eu sei que muitos acabam pulando durante a sua leitura bíblica, porque é um livro difícil de compreender, com muitas genealogias, muitos nomes, e aí acaba que você começa lá, esses são os filhos de... e você já pula um monte de linhagem. Eu sei que isso acontece, eu já fiz isso também, mas eu espero que depois dessa aula você descubra que o livro de Números é um livro maravilhoso, fascinante, cheio de histórias incríveis, para que você nunca mais pule nem um versículo sequer desse livro. Para começar então, nós vamos para o nome de Números, que foi tirado também da Septuaginta, onde o nome é Aritmoi, que significa numeral. Mas na Tanakh, na Torá, no hebraico, o nome é Bemidbar, que se relaciona novamente com o primeiro versículo do livro. O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai. A autoria desse livro, como todos os outros livros do Pentateuco, nós vamos dizer a mesma coisa, de que este livro foi tradicionalmente escrito por Moisés, mas também precisamos afirmar que Moisés nunca disse que ele mesmo estava escrevendo esse livro, mas nós vamos ficar com a tradição que afirma que Moisés é o autor deste livro. O local e destinatário deste livro vai de 1445, o ano do Êxodo, até o provável ano que eles entraram na Terra Prometida, 1440 a.C. E este livro teria sido escrito do Sinai, quando Deus fez uma aliança com seu povo, até Moabe, onde Moisés teria morrido e o povo teria adentrado na Terra Prometida debaixo da liderança de Josué. E avançando na nossa ideia das gerações que saíram do Egito, este livro teria o propósito de instruir a segunda geração de israelitas livres que adentrariam a Terra Prometida. O tema do livro de Números seria a longa caminhada, a longa jornada dos israelitas no deserto durante toda a sua peregrinação, do Monte Sinai até Cádiz, durante a expiação, depois voltaram para o deserto novamente até o momento em que eles acamparam em Moabe, na preparação para adentrar a Terra Prometida. Neste livro nós vamos ver também algumas leis suplementares, nós vamos ver as duas gerações e os dois censos, aqueles que saíram do Egito e aqueles que entraram na Terra Prometida. E é baseado nesses dois censos que se levantaram a respeito do povo de Israel, é que este livro ganhou este nome de Números, por causa das gerações, das genealogias, das famílias da nação de Israel, tanto os que saíram do Egito e morreram no deserto, quanto os seus filhos, a segunda geração que entrou na Terra Prometida. Mesmo esse sendo o tema oficial do livro de Números, eu iria sugerir que o nome de Números teria sido dado não pelo número de gerações, mas pelo número de problemas, reclamações, brigas e BOs que surgiram no meio do povo de Israel durante esses 40 anos. As implicações, as revoltas, as pragas, a ira de Deus vindo sobre o povo, me parece que eles não deixavam nem um aniversário de 365 dias sem que a ira de Deus veio sobre nós porque nós iramos ou murmuramos por causa de algo. Não tinha. O povo estava sempre murmurando, sempre se irritando, sempre pecando contra o Senhor, contra Moisés e contra a liderança. Essa seria a minha sugestão, mas eu acho melhor a gente ficar com o tema oficial, as genealogias. Em relação aos versículos chaves do livro de Números, pessoas diferentes irão citar passagens diferentes para dizer que essa é a passagem chave do livro de Números. Então eu vou sugerir a minha preferida, que faz mais sentido no meio do contexto. Números 12, de 6 a 8, que fala assim: Então disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E já nós vamos ver em que contexto esse versículo foi dado, mas ele demonstra que o zelo da parte do Senhor para com a liderança que ele levantou no meio do povo de Israel. Ele estava sempre do lado da liderança, sempre mostrando que Moisés temia o Senhor e ele era íntegro diante de Deus e diante dos homens, e que não havia motivo para que o povo insurgisse revolta contra eles. Em outras palavras, Deus estava dizendo: cala a boca e ouça Moisés.
Moisés, cala a boca e ouça Arão. Aprenda que eu sou com essa liderança, porque eles me temem e me obedecem. E todas as vezes que alguém se levanta contra eles, Deus fica do lado de Moisés e de Arão. Um resumo básico do livro de Números seria de que Deus deseja obediência e santidade como base fundamental para sua habitação no meio do povo, e de que a rebeldia e a rebelião sempre são culposas aos olhos do Senhor. Se eu vou com vocês, é melhor que vocês sejam obedientes às minhas leis, é melhor que vocês ouçam essa liderança. Se vocês pecarem contra eles ou contra mim, a coisa vai ficar feia. É imperativo de que o povo seja santo, porque eu sou santo. É o mesmo chamado de Êxodo, é o mesmo chamado de Levítico, é o mesmo chamado que nós vamos ver depois de novo em Deuteronômio. O desejo do Senhor é de ter um povo santo, porque ele é santo, mas o povo quer o que Deus não deu para eles. O povo quer ser o que Deus não fez eles para serem. Querem ir a lugares que Deus não mandou eles irem, fazer coisas que Deus não pediu para eles fazerem. O tempo todo Deus está agindo como um pastor, quebrando a perna se preciso, dando cajadada se preciso, fazendo o povo compreender. A paz está na obediência e não na liberdade. A segurança está no temor do Senhor e não no fazer o que você deseja. E vez após vez o Senhor confronta o seu povo, chama eles de volta, eles se levantam, Deus dá alimento, eles reclamam, Deus leva eles para o lugar, eles não querem, Deus dá uma liderança, eles se levantam contra a liderança. E por esses muitos motivos foi que essa geração acabou morrendo no deserto e não experimentando da promessa que o Senhor havia feito tanto a eles quanto aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E a vida, a rebeldia, a obediência da próxima geração, as experiências que eles tiveram no deserto, ficaram para nós como exemplos de que nós deveríamos ouvir ao Senhor, atentar para os seus mandamentos, guardar os seus estatutos e viver em santidade, para que assim nós possamos adentrar ao lugar que o Senhor nos prometeu também. E é assim que nós vamos começar o nosso esboço do livro de Números, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 34, que seria o primeiro recenseamento no Monte Sinai. Agora que o Senhor fez a sua aliança com o povo, já se mostrou a eles, o povo já recebeu as tábuas com os 10 mandamentos, o livro da lei está sendo escrito, as instruções para o tabernáculo já foram dadas, as instruções para os levitas já foram dadas, o tabernáculo já está montado, a própria presença do Senhor encheu o tabernáculo como fumaça, para que todos vissem que o Senhor estava presente. O povo começa a se tornar ansioso, porque agora eles sabem que eles não vão ficar ao redor daquele monte. O Senhor está instruindo o povo, preparando o povo, porque nós já estamos de partida. Nós iremos caminhar rumo à terra prometida. Mas antes que nós saiamos desse lugar, Moisés, levante o número das pessoas que saíram do Egito, daqueles que são filhos de Israel, de Isaac e de Abraão. Mas esse recenseamento não é simplesmente para levantar o número de habitantes de Israel, porque se fosse, talvez eles até teriam incluído as mulheres e as crianças. Mas esse recenseamento agora era para levantar o número de homens acima de 20 anos capazes de lutar uma batalha. Eles já não são mais escravos, eles agora fazem parte da nação do Senhor, um exército gigantesco cujo general é o Senhor e habita no meio deles. E para esse exército ser formado, eles contaram dos filhos de todas as tribos de Israel, e o número levantado foi de 603.550 homens de guerra acima de 20 anos capazes de ir para a batalha. É muita gente, e ainda não foram contadas aqui as mulheres, nem as crianças, nem os estrangeiros, aqueles que haviam saído do Egito junto com Israel para fazer parte da nação, da aliança do Senhor, mas não faziam parte de contagem alguma. Somente os homens acima de 20 anos capazes de ir para a guerra, 605 mil. Por isso, facilmente nós chegaríamos a 1,5 milhões de pessoas. Ah, e tem um detalhe ainda. A tribo de Levi não foi contada nesse número. A tribo de Levi teve seu próprio recenseamento, porque eles não iriam para a batalha como os demais homens, porque eles eram separados ao Senhor. Nessa parte também nós vamos ver a organização das tribos ao redor do tabernáculo, porque o tabernáculo agora se tornou como um centro de operação, como o coração da nação. Seria o quartel-general, onde o próprio general
quartel-general morava. E ao redor desse quartel-general estaria acampado o exército, dividido em seus pilotões. Cada um dos pilotões era uma tribo de Israel. Quando você olha essas tribos acampadas ao redor do tabernáculo, alguns até vão sugerir que o desenho do acampamento era no formato de uma cruz. Eu pessoalmente acredito ser um pouquinho difícil. Nós teríamos que esticar muito para fazer com que o acampamento se parecesse com uma cruz. Mas eu até entendo o raciocínio por causa das tribos maiores estarem embaixo, as tribos menores, Efraim, Manassés e tal, tá lá em cima, e as outras dos lados. Pareceria uma cruz se fosse dessa maneira. Mas eu não consigo imaginar que no meio do deserto eles estariam medindo certamente a distância das tendas e tal, para que cada família ficasse certinha, formando uma cruz. Mas eu acho legal. Para essa divisão então das tribos ao redor do tabernáculo, a nação de Israel seria dividida da seguinte maneira: o tabernáculo teria sua porta sempre virada para o oriente, trazendo a memória de que a cada manhã, assim como o sol nasce, as misericórdias do Senhor também se renovam. E ao norte, do lado direito do tabernáculo, ficariam os Meraritas, os filhos de Merari, descendentes de Levi, junto com Naftali, Dan e Asser. No oriente, de frente com a porta do tabernáculo, estariam acampados Moisés, Arão e os sacerdotes, filhos de Arão. Atrás deles estariam Issacar, Judá, que era a maior tribo, e Zebulon. Do lado sul, à esquerda do tabernáculo, estariam os coatitas, da tribo de Coate, também filho de Levi. Também estariam Gade, Ruben e Simeão. No ocidente, no oeste, atrás da tenda, estariam os gersonitas, descendentes de Gerson, filho de Levi, junto com Manassés, Efraim e Benjamim, as menores tribos de Israel. Depois, na próxima parte do nosso esboço, do capítulo 3, versículo 1 até o 4, versículo 49, é onde nós vamos ver o recenseamento ou o relato dos levitas. Nessa porção é que nós vamos ver os números dos levitas, as famílias dos levitas, as responsabilidades de cada família e como todas as funções do dia a dia das famílias levitas estariam relacionadas somente com o tabernáculo, com o Senhor. Os levitas não se tornariam padeiros, os levitas não deveriam se tornar fazendeiros, os levitas não deveriam cuidar de nada além das funções do tabernáculo. Isso porque o Senhor separou a tribo de Levi como sendo o primogênio de Israel. Se você se lembra, Deus havia dito que ele mataria todos os primogênitos do Egito, mas que ele poupou todos os primogênitos de Israel, e por isso todo primogênito nascido no meio de Israel deveria ser entregue ao Senhor, mas de que o Senhor não faria isso com os filhos, porque o Senhor estaria separando a tribo de Levi como sendo um primogênito simbólico da tribo de Israel. E por isso esse filho serviria somente ao Senhor. Ele não iria para a guerra como guerreiro. Ele não teria outros deveres. A sua única incumbência seria no tabernáculo e no serviço sacerdotal. Entre os levitas, o Senhor separou as funções sacerdotais debaixo das 3 famílias de Levi. Todos os levitas serviam na casa do Senhor debaixo da liderança de Arão, mas abaixo de Arão, o sacerdócio se dividia debaixo das 3 famílias, que seriam a família de Gerson, de Coate e de Merari. Do meio dessa família, somente poderiam servir no tabernáculo aqueles que tivessem entre 30 e 50 anos. Ninguém abaixo disso, nem acima disso, poderia servir. No levantamento, então, de cada família, se levantou 2.630 da família de Gerson, 2.750 da família de Coate e 3.200 da família de Merari, juntando ao todo 8.580 homens capazes de servir no tabernáculo do Senhor. 8.500. Parece muita gente, mas estes levitas estavam na função sacerdotal de uma nação de mais ou menos 1,5 bilhões de pessoas. Seriam mais ou menos um levita para cada 187 habitantes da nação. É muito trabalho para pouca gente, mas ao mesmo tempo era um grande sacerdócio. Na terceira parte do nosso esboço, nós vamos ver do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 27, onde acontece a purificação do acampamento. Essa porção começa com a remoção de qualquer pessoa que tenha alguma enfermidade, ou que esteja leprosa ou impura aos olhos do Senhor, e eles são levados para fora do acampamento, para que o acampamento seja purificado. Só poderá permanecer no meio do arraial aqueles que estiverem puros diante do Senhor. Essa porção também ela é estruturada em torno do título em hebraico deste livro de Números.
o Senhor disse a Moisés. Essa frase aparece em Números capítulo 5, versículo 1, versículo 5, versículo 11, no capítulo 6, versículo 1 e no versículo 22. E as instruções do Senhor para essa nação sacerdotal vão ser divididas em 3 séries de leis. A primeira sendo as restituições pelas ofensas, uma sessão para basicamente falar a respeito de relacionamento ao próximo, para que você esteja em paz, em harmonia com o seu vizinho. Se você fizer mal a ele, o que você tem que fazer? Se você causar prejuízo, como você deve agir? A segunda parte vai falar a respeito de pureza, de fidelidade no casamento e o desejo do Senhor para que eles se mantivessem puros. Mas caso alguém fosse encontrado em adultério, como eles deveriam agir para com essa pessoa? E essas leis tinham a intenção de purificar a nação, purificar aquelas gerações, porque o desejo do Senhor não era somente de que aquele povinho fosse santo, mas de que em geração a santidade do Senhor fosse demonstrada por meio deles, se mantendo puro em todos os seus relacionamentos, tanto uns para com os outros, como eles para com Deus. E a terceira parte vai falar a respeito dos nazireus, que seriam pessoas comuns, não levitas, que desejariam servir ao Senhor e se dedicar a Deus. Eles fariam votos ao Senhor, dizendo que estariam disponíveis apenas para o trabalho do Senhor, e eles cortariam lenha, ou eles limpariam arraial, ou eles serviriam os levitas, até que o seu voto acabasse, geralmente alguns anos. E essa sessão vai acabar com a bênção arônica, ou a bênção sacerdotal, no capítulo 6, versículo 22 ao versículo 27, que é aquela bênção que Arão levanta as mãos para o povo e declara: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te demonstre misericórdia, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. E é assim que o Senhor instruiu Moisés a dizer para Arão, para invocar o nome do Senhor sobre o povo, com essa bênção, uma bênção muito especial. A próxima parte do nosso esboço vai do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 14, com os preparativos finais para a partida. Aqui nós vamos retornar à narrativa, depois das explicações das leis e tal, vamos retornar ao assunto da nação se preparando para sair, sobre o tabernáculo, como o tabernáculo é o centro de tudo, porque é nele que a presença de Deus se manifesta. Tudo é a respeito deste lugar, tudo é a respeito do Senhor. Essa porção vai começar com a dedicação do altar do Senhor, e só a dedicação duram 12 dias para purificar e dedicar esse altar para o uso somente a ofertas do Senhor. Depois nós vamos ver a preparação das lâmpadas, do azeite. Próxima parte é a purificação dos levitas, a santificação deles. Deus vai falar novamente que os levitas são primogênitos dele. O Senhor os tomou para si. E aí essa porção vai finalizar com a celebração da Páscoa, que seria a segunda Páscoa do povo de Israel. A primeira eles celebraram dentro do Egito, prontos para sair, e agora eles vão celebrar o memorial de como o Senhor os livrou da mão do Egito. Na primeira Páscoa, lá dentro do Egito, o Senhor veio para matar os primogênitos. Nessa segunda Páscoa, o próprio Senhor está no meio deles, celebrando com eles. Eu prometi que livraria vocês, e nós estamos aqui, juntos, no lugar onde eu disse a Moisés que vocês voltariam para me servir. Eu sou o Deus que promete e que cumpre, porque eu tenho poder para cumprir. E acontecia sempre que a nuvem do Senhor era o sinal de que eles deveriam prosseguir ou de que eles deveriam acampar. Se a nuvem se levantasse de sobre o tabernáculo, significaria que nós estamos prontos para partir. Se a nuvem descesse, significaria que nós devemos montar o tabernáculo para que nós possamos ficar naquele lugar. E o Senhor instruiu tudo isso ao povo antes da partida. Na próxima porção, nós vemos do capítulo 9, versículo 15, até o 14, versículo 45, a saída de perto do Monte Sinai até a chegada em Cádiz, onde eles irão espiar a terra. Então aconteceu que no dia 20 do segundo mês do segundo ano da saída do Egito, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo em sinal de partida, e eles partiram do deserto do Sinai para a sua jornada para a terra que o Senhor havia prometido a eles. O povo levanta acampamento então e começa a marchar como um exército, cada família em seu lugar, cada pelotão no seu lugar, guardando suas posições, marchando pela terra como um gigantesco exército. E Moisés tratava o Senhor como esse general. Eu acho lindo no versículo 35 do capítulo 10 como Moisés fala com o Senhor quando o Senhor parte e quando o Senhor para. Quando a arca do Senhor partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, e que sejam
dispersados todos os seus inimigos. Fujam da tua presença todos os que te odeiam. Mas quando a arca parava, Moisés proclamava: volta, ó Senhor, volta, Deus, para os muitos de Israel. Essa é sua casa, nós somos o seu povo. Aceita-nos como a tua habitação. Nessa porção nós vamos ver muitos problemas acontecendo. Nós vamos ter reclamação por comida, começar a reclamar, o Senhor mandou praga ao redor do acampamento. Os estrangeiros começaram a reclamar porque eles queriam um tipo de comida que eles não tinham ali no meio do Israel. Deus então manda o maná. O povo continua reclamando. O próprio Moisés fala para o Senhor: Senhor, o que eu te fiz para o Senhor me dar esse povo? Por acaso eu gerei esse povo? Esse povo é teu, me ajuda. Eu não consigo levar esse povo sozinho. Se o Senhor for me tratar assim, eu te peço, me mata agora. Deus manda as codornizas até que a carne sai pelo nariz. Quando o problema das comidas acaba, o que acontece? Arão e Miriam começam a brigar com Moisés, começam a discutir com Moisés, enfrentando ele, dizendo: ué, Moisés, por acaso Deus só fala através de você? Por acaso Deus também não falou através de nós? Não somos nós seus profetas também? O problema de Miriam ter dito isso é que o Senhor ouviu. E é nesse contexto que o Senhor diz a eles: ô pessoalzinho, só para vocês entenderem, se houver profeta no meio de vós, eu falarei a eles. Mas eu não falo com os profetas como eu falo a Moisés, meu servo. Porque com ele eu falo tete a tete. É nós, Moisés. Então entendam, se eu escolher falar através de vocês, é porque vocês são profetas, mas não como Moisés. Moisés é meu amigo. E aí Deus mostra a sua ira. O que ele faz? Ele afasta a sua presença do tabernáculo. A nuvem sobe. Quando a nuvem sobe, Miriam tá branca, infestada, cheia de lepra em seu corpo. Arão vem para Moisés: meu Senhor, me perdoa. Meu Senhor, pede a Deus que nos perdoe e purifique ela. Deus vira para Moisés e fala assim: purificar ela? Quem que ela tá achando que ela é? Ela acha que é alguém acima do povo? Ela é como qualquer um outro. Se o pai dela houvesse cuspido na cara dela, por um acaso ela não estaria impura por 7 dias? Pois então, que fique ela fora do acampamento por 7 dias impura, até que chegue a hora dela se purificar novamente. Humilhada pelo próprio Deus. E então eles chegaram em Cádiz, onde o Senhor pediu que Moisés separasse um espia de cada tribo de Israel para espionar a terra de Canaã, o lugar que ele estaria dando para os israelitas. Resumindo, os espias vão, acharam a terra linda, passaram pelo vale de Escol, cortaram um cacho de uva. O cacho era pequenininho, deu até para ser carregado só por 2 pessoas, numa vara de tão grande que era o cacho de uva. Mas quando eles retornaram, Moisés e Arão e a liderança tá com a galera. E aí, como é que foi? E aí, o que vocês acharam? A terra é boa mesmo? Os caras falando: realmente a terra mana leite e mel. Muito boa. Olha as uvas, que beleza. Mas agora, quer que eu fale realmente a verdade? A terra está infestada de gigantes, os filhos de Anak estão para todo lado, os habitantes são poderosíssimos, as cidades fortificadas. Essa é uma terra que devora os seus habitantes. É impossível que nós venhamos tomar esse lugar. A verdade é que nós já estamos mortos. Quando eles trazem esse feedback para Moisés, o povo inteiro se prostra diante do Senhor, chorando, abatidos. Menos 2 pessoas, Caleb e Josué, se levantam, rasgam suas vestes e começam a gritar: meu povo, não é bem assim não. A terra é como o Senhor prometeu, mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Ele irá nos colocar onde Ele prometeu. Basta que nós sejamos obedientes a Ele. Se Ele mandou nós irmos contra esse povo, nós iremos. E o povo todo se levantou: não, impossível, nós vamos morrer. E é nesse contexto que Deus dá um basta. Deus começa a falar para Moisés e para Arão: até quando nós vamos ter que aguentar esse povo? Até quando esse povo não vai confiar em mim, não vai acreditar nas minhas palavras? Porque eles não creram hoje. Eu juro por mim mesmo que nenhum deles irá entrar na terra prometida, e os seus corpos ficarão no deserto. Somente os seus filhos entrarão, os seus filhos e Caleb e Josué, que foram os únicos que creram em mim. A história de Josué e Caleb vai continuar lá no capítulo 27, já nós vamos ver. Mas quando Moisés declara isso ao povo, o povo fica
fica louco, porque agora eles entenderam, nós não cremos no Senhor, somos uma geração corrupta. O que os homens fazem então? Moisés, peraí, vamos, calma, não sejamos equivocados, nós vamos subir ali naquele monte, nós enfrentaremos os amalequitas, os cananeus, e nós vamos mostrar que nós acreditamos no que o Senhor disse sim, vamos agora, não precisa nem esperar, vamos lutar agora, nós cremos sim. Moisés vira para eles, não, faz isso não, que vai dar errado. Os caras, não, nós estamos com o Senhor é conosco. Eles vão, a arca fica, o povo fica, o que acontece? Eles são aniquilados e vencidos pelos cananeus e pelos amalequitas naquele dia. E o Senhor declara a eles, por causa daquele dia, eles voltarão para o deserto e ficarão rodeando no deserto por 40 anos. 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra e não creram no Senhor. Nessa próxima porção do esboço agora, no capítulo 15, versículo 1 até o 15:41, é onde nós vemos as leis suplementares, que são uma repetição de várias leis que já haviam sido dadas. E por que existiria a necessidade de repetição? Porque agora as leis estão sendo proclamadas a uma nova geração. As leis estão sendo declaradas para a educação dessa próxima geração, para que eles creiam no Senhor, para que eles vivam santos diante do Senhor, a fim de que eles entrem na terra prometida. Depois do capítulo 16, versículo 1 até o 19, versículo 22, nós vamos ver várias crises em relação à liderança e ao sacerdócio. Mas um monte de problemas vão acontecer nessa porção, especialmente por causa de um cara chamado Coré. Coré não aceitava a liderança de Moisés e de Arão, não queria seguir eles da maneira que eles estavam liderando. E qual foi o argumento que ele usou para se levantar contra a liderança? De que nós também somos sacerdotes, nós também somos povo de Deus, somos tão santos como vocês, Moisés. O Senhor não está só no meio de vocês, está no meio de nós, porque é então que você se coloca acima de nós, já que nós somos a Assembleia do Senhor. Moisés fica chacoalhado com as acusações de Coré, mas a ira do Senhor se levanta contra eles. Deus reafirma a liderança de Moisés, reafirma a liderança de Arão. Coré se levanta como um novo sacerdócio, traz uma galerinha com ele oferecendo incenso. Moisés fala, Senhor, não aceite nada disso. O Senhor fala para ele, separa essa galera do meio do arraial, porque a minha ira vai alcançar eles. Sabe como a ira de Deus se manifestou? A própria terra se abriu e engoliu todas as famílias dos rebeldes. Desceram à sepultura eles, seus pertences e tudo mais que eles tinham. A galera saiu correndo, morrendo de medo, com medo do Senhor engolir eles também. Um povo que era culpado saiu correndo. Vamos correr porque o Senhor vai nos alcançar. Veio fogo da parte do Senhor e matou 250 homens que estavam oferecendo incenso, porque o fogo do Senhor queimou eles, só sobrou os incensários. Deus manda Arão pegar os incensários que agora são santos ao Senhor, porque foi consumido pelo fogo do Senhor, amassa eles e transforma eles numa chapa para cobrir o altar. Mas você acha que isso foi suficiente? A terra engole alguns, o fogo do Senhor consome outros? Não, não é suficiente para o povo. No dia seguinte o povo começa a murmurar novamente. O povo começa a murmurar contra Moisés, contra o Senhor já manda praga para matar o povo, começa a pipocar gente morta para todo lado. Moisés fala, Arão, pega seu incensário e vai se colocar no meio do povo. Arão ficou com seu incensário oferecendo ao Senhor, fazendo expiação pelo povo, se colocou ali entre os vivos e os mortos, e naquele dia 14.600 pessoas morreram, isso fora aqueles que morreram por causa de Coré. E mais uma vez o Senhor honra a liderança de Moisés, de Arão, fortalece o governo sacerdotal no meio do povo e declara mais uma vez, vocês são uma nação de sacerdotes, sede santos porque eu sou santo. Não dá para viver no oba-oba. Se eu vou habitar no meio de vocês, vocês precisam ouvir a minha voz e ser obedientes aos meus mandamentos. Depois disso o Senhor ainda fala assim, ó, vocês querem entender que eu escolhi Arão mesmo? Vocês não estão acreditando nele? Cada família pegue uma vara, escreva o nome do pai da família e traga até aqui. Moisés pegou aquele monte de vara, colocou na frente da Arca da Aliança, passou a noite, de manhãzinha foram ver as varas, somente a vara de Arão havia florescido. Se você não sabe, uma vara cortada não floresce, mas como sinal para que eles crescem, o Senhor fez florescer a vara de Arão, para que eles entendessem, eu escolhi Arão para liderar o sacerdócio. Eu não estou pedindo para vocês levantarem ou
opções. Esta é a minha decisão. Na próxima parte do esboço do capítulo 20, versículo 1, até o 25, versículo 7, nós vemos o povo saindo de Cádiz, onde Deus rejeitou aquela geração, voltando, caminhando por 40 anos, até chegarem novamente à beira do Jordão, à entrada da terra prometida, lá na terra de Moabe. Nessa porção nós vamos ver várias narrativas diferentes. Nós vemos a morte de Miriam, irmã de Moisés, que morreu na velhice. Isso para demonstrar que os 40 anos já estavam chegando ao fim. Nós vamos ver também a narrativa de quando o povo de Israel tentou passar pela terra de Edom. Se você não se lembra, Edom é Esaú, irmão de Jacó. Desde que Jacó e Esaú se separaram, eles não haviam se reencontrado novamente. Mas agora o Senhor estaria liderando eles, eles precisariam passar pela terra de Edom. Eles mandam mensageiros, falam, olha, nós vamos passar por aí, mas nós não vamos consumir nada, não vamos beber água de poço, nem comer das colheitas, nem nada. Edom manda dizer para eles, não, não e não. Não passe aqui, senão nós iremos atacar. Não, mas nós vamos entrar pelo caminho, vamos sair do caminho, nós não vamos fazer nada. Só precisamos chegar do outro lado. Não entrem por aqui. Mas nós somos irmãos. Não quero saber. Edom rejeitou a entrada deles na terra e eles tiveram que dar a volta na terra de Edom. Depois nós vamos ver uma guerra e a derrota do rei cananeu de Arade e dos reis amorreus. E aí nós vamos ver Baraque e Balaão, um grande falso profeta da Bíblia. A história de Balaão está lá no capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 4. Eu quero gastar um pouquinho de tempo explicando, porque muitos não compreendem o que é que aconteceu na história de Balaão. Quando você lê Apocalipse, lá no capítulo 2, versículo 14, e você vê o Senhor declarando que ele tem algo contra a igreja de Pérgamo, porque lá eles têm algumas pessoas que seguem as doutrinas de Balaão, que ensinou Balaque a fazer com que os filhos de Israel pecassem. E como é que ele fez isso, nós vamos ver agora. Tudo começa com Balaque, que era o rei dos Moabitas. Israel estava chegando da sua jornada e estacionou nas mediações de Moabe, perto de Midian também. Então Balaque, conversando com o rei de Midian, falou para eles, olha só, essa galera veio para matar todo mundo, nós precisamos fazer algo contra eles. Então eles se juntaram e foram atrás de Balaão, que era um vidente, era um profeta. Importante dizer que ele não era um profeta do Senhor. Ele não tinha aliança com Deus, ele não fazia parte do povo de Deus, ele não era um profeta como Moisés, mas ele era um vidente. E Balaque manda mensageiros para Balaão e diz, cara, tem uma galera aqui que está detonando tudo, nós precisamos que você venha e profetize contra eles. Balaão disse assim, olha, fica aqui essa noite e se o Senhor me disser que eu vá, eu vou. No meio da noite, Deus pergunta para Balaão, quem são essa galera na sua casa aí? Ah, eles vieram para que eu fosse proferir maldição contra o povo de Israel. Deus fala para ele, não vai, porque esse povo aí é abençoado por mim. Ele levanta e fala para os caras, vai embora porque eu não vou amaldiçoar esse povo não. Balaque manda mais gente atrás de Balaão e pergunta, cara, venha profetizar contra esse povo, por favor. Balaão responde para ele, ó, avisa Balaque que ele poderia me dar toda a prata do mundo, todo o ouro do mundo. Se Deus não me mandar profetizar contra esse povo, eu não vou. E aí o Senhor diz para Balaão, olha, já que eles estão aí, amanhã de manhã vai com eles. Balaão levanta, monta na sua jumenta e vai para o seu caminho. Mas como Balaão decidiu no seu coração de ir se levantar contra o povo de Israel, a ira do Senhor vem contra ele e o anjo do Senhor fica no caminho com a espada flamejante, pronta para decapitar o cara. A jumenta dele enxerga o anjo e opa, vamos não. Balaão bate na jumenta, vamos. Ela vê o anjo de novo, opa, vamos não. Na terceira vez ela aperta o pé de Balaão contra um muro, Balaão bate nela de novo e o Senhor abre a boca da jumenta. Ela fala, por que você tá me batendo, cara? Porque você tá zombando de mim. Eu falo, você não tá vendo o que eu tô vendo? O Senhor abre os olhos de Balaão, ele enxerga o anjo na frente dele. Ele entendeu que o jumento ali era ele. A moral dessa história aqui era para mostrar para Balaão de que ele só via o que o Senhor mostrava para ele. Que ele era conhecido como vidente, mas era a jumenta dele que enxergava, porque era o Senhor que dava a visão. Então, resumindo, ele chegou lá para Balaque, subiu no monte Kiriat Uzote. Vamos levantar 7 altares, 7 ofertas. Deixa eu aqui quietinho para ouvir a voz do Senhor. Ele volta e pronuncia uma grande bênção sobre o povo. Você tá doido? Eu trouxe você aqui para amaldiçoar o povo, você tá abençoando?
Eu só falo o que o Senhor me diz. Vai para o campo de Zofim para ver parte do povo, porque o povo era tão grande que não se dava para enxergar o povo inteiro. Só viam partes do povo de Israel. Levantaram mais 7 altares, 7 ofertas. Vamos ficar quieto aqui agora que eu vou ouvir o Senhor. Ok, ele vai e pronuncia mais uma bênção sobre o povo de Israel. Balaão, você tá louco, cara? Eu tô trazendo você aqui para amaldiçoar o povo, você só abençoa. Eu só faço o que o Senhor me manda. Levaram ele ao cume de Peor para ver outra parte do povo. Amaldiçoa esse povo, pelo amor de Deus. Mais uma vez ele abençoa o povo e Balaque manda ele embora, porque, pô, você tá aqui fazendo nada? Te contrato para você amaldiçoar? Só que olha a ideia de Balaão. A história não é contada claramente, mas nós sabemos isso depois. Balaão cresceu os olhos. Ele provavelmente disse a Balaque com palavras similares a essa. Balaque, é o seguinte, cara. Eu não posso amaldiçoar esse povo porque eles são abençoados por Deus, mas eu posso te dar a receita para que esse povo amaldiçoe a si mesmo. Opa, como é que é? É o seguinte, pegue as mulheres moabitas, pegue as mulheres midianitas, coloquem elas ao redor de Israel, se oferecendo para os israelitas vão se apaixonar, vão vir com elas para os seus altares, vão comer das comidas sacrificadas aos ídolos, vão começar a servir os ídolos delas, tudo para agradar essas mulheres, e assim a ira do Senhor vai se levantar contra eles. Foi exatamente o que aconteceu. Você vai ver isso no capítulo 25 acontecendo. E é por isso que Apocalipse vai dizer que Balaão induzia Israel a comer de comidas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Balaão vai morrer só lá no capítulo 31, quando o povo de Israel vai vingar os moabitas e os midianitas. Eles aproveitam e vão e matam Balaão, porque eles descobriram que foi Balaão que induziu os midianitas e os moabitas a fazerem o que eles fizeram. A próxima parte do esboço vai do capítulo 26, versículo 1 até o 36, versículo 13. E aqui já é o povo se preparando para a última parte da jornada, para que eles entrem na terra prometida. Eles fazem um novo recenseamento lá na terra de Moabe, aqui o recenseamento da segunda geração, da geração que está preparada para entrar na terra prometida. Eles vão falar sobre as questões de sucessão, sobre Josué, a sua liderança, sobre a divisão das terras, sobre as ofertas, a liderança sacerdotal. Depois vai falar sobre ofertas e festas anuais. Aqui que acontece a vingança contra os midianitas, Moisés ficando bravo porque eles mataram todo mundo, mas deixaram as mulheres viverem, e foram justamente as mulheres que levaram Israel a pecar. Depois no capítulo 33 nós vamos ver um grande resumo da viagem, contando exatamente lugar por lugar onde Israel passou desde a sua saída do Egito. Como eles passaram primeiro por Sucote, depois Etam, Piairote, Migdol, chegaram ao deserto, depois pararam em Mara, e assim por diante. Ele vai citar todas as cidades, todas as regiões aonde eles passaram, do Egito até Moabe. Mais uma vez ele vai falar sobre a estrutura da terra, quem vai ficar com o que, as cidades refúgios, as cidades dos levitas, preparando o povo para que o povo não peque contra o Senhor, com idolatria, com prostituição, não se envolvendo com o povo da terra. Eles vão falar sobre algumas mulheres que precisavam da divisão da terra em favor delas, e é assim que o livro de Números vai finalizar, com a declaração de que esses são os estatutos do Senhor, os mandamentos, os preceitos que o Senhor deu a Moisés para que ele entregasse ao povo de Israel. E antes de nós finalizarmos essa aula, eu gostaria de ler um texto com vocês de 1 Coríntios 10, do capítulo 1 ao versículo 12. Abre sua Bíblia comigo e leia você mesmo. Essa passagem é um alerta do apóstolo Paulo para que nós venhamos utilizar a história dos hebreus que saíram do Egito como um alerta para que nós não pequemos como eles pecaram, e assim não fiquemos para trás como eles ficaram, sem acessar a terra prometida e experimentar das bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor para nós. O versículo 1 vai dizer assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, como idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou
sentou-se a comer e a beber e levantou-se para festejar. E não nos forniquemos também como alguns deles fizeram e caíram num dia só 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que acredita estar de pé, cuide para que não caia. E é com essa exortação que eu quero finalizar o livro de Números, que nós venhamos aprender com a história dos hebreus, a amar e a obedecer ao Senhor, a não cairmos nos pecados de idolatria, murmúria, prostituição, tentando a Deus, tentando contra a liderança, que nós venhamos ser fiéis a Deus em todo o tempo, em todo o chamado que Ele nos deu, até que nós cheguemos ao lugar que Ele nos tem prometido. Isso é a vida eterna, o corpo renovado, reinando com Cristo eternamente. Amém? Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.